Continuando o nosso conteúdo, nós chegamos aqui na atividade B da chave magnética de partida compensadora. O que é que consiste essa atividade? Tá? Essa atividade tem por sua essência não montar uma chave de partida compensada ou compensadora, e sim a gente pegar uma chave magnética de partida direta, tá? Que é a menor chave que a gente tem, e incrementar com todos os dispositivos acessórios que nós temos no laboratório. No caso aqui nessa atividade, o que é que eu peço? Tá? Eu necessito de uma partida direta, para fazer o circuito de uma partida direta, com a possibilidade de um acionamento manual e automático, ou seja, vou ter acionamento manual e automático, tá? Contendo controle de nível, eu vou ter um controle de nível quando ele estiver automático, um programador horário, tá? Ou seja, o controle de nível e o programador horário, o relé de nível e o programador horário vão fazer o acionamento quando essa chave estiver selecionada, estiver na posição automática. Além disso, eu vou ter uma proteção contra a falta de fase. O que é que eu vou fazer? Vou pegar um circuito básico da minha chave magnética de partida direta e acrescentar, incrementar esses componentes na minha chave, tá? Quando eu for fazer a montagem prática dela, eu vou pegar uma chave de partida direta já montada e fazer a intervenção nesse circuito. Por quê? Para mostrar para vocês como é que a gente deve agir, tá? Na montagem, na execução de um adicional, quando eu vou adicionar alguns componentes em um circuito que já está montado, funcionando, tá? Poderia fazer do zero, fazer a montagem básica do início, mas nós já temos montagem de chave magnética de partida direta, tá? Basta verificar as outras aulas, as aulas anteriores, certo? O que é que eu vou fazer? Vou pegar a chave montada e vou fazer a intervenção, acrescentar esses componentes para que ela funcione conforme está sendo pedido na atividade. E como é que ela deve funcionar? Deve funcionar de forma manual, com acionamento por meio de botoeiras, tá? E também de forma automática. Quando ela estiver selecionada para o funcionamento automático, quem vai fazer o acionamento dela vai ser um programador horário e um relé de nível, que vão ligar e desligar em função do horário programado e do nível do líquido que a gente vai utilizar, tá? E além disso, eu vou ter uma proteção contra a falta de fase. Eu poderia colocar sistema de sinalização? Poderia também, mas não é necessário para essa atividade, tá? Certo? Não foi colocado como um item da atividade, até porque a gente já fez várias e várias vezes o acréscimo de sistema de sinalização. É a mesma forma que a gente utiliza, beleza? Vamos ver aqui o diagrama da minha chave, tá? O diagrama circuito de força permanece o mesmo, os mesmos componentes, tá? O circuito de comando na parte manual, que é essa parte aqui, ó, vai permanecer a mesma coisa, tá? Que é o que eu tenho, certo? E aí eu vou acrescentar alguns componentes extras da minha chave, tá? Primeiro componente que eu vou acrescentar é o meu relé de falta de fase. Esse relé de falta de fase é um relé de proteção, tá? Se faltar alguma fase, independente do meu sistema estar funcionando de forma manual ou automática, esse relé tem que desligar, atuar, fazer com que proteja o meu motor. Desliga o meu circuito de comando, automaticamente irá desligar o meu motor, evitando que o mesmo funcione com ausência de fase, tá? E isso vai acontecer quando ele estiver no modo manual ou no modo automático. Por isso que o contato de proteção do meu relé de falta de fase é colocado logo após o fusível de comando, tá? Antes da chave seletora manual e automático, porque ele vai desligar para as duas opções, tá? Aí a chave, aqui eu tenho, coloquei aqui alguns diagramas, tá? Aqui eu tenho a chave manual e automática, a numeração dela, dos pinos dela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foram essas numerações que a gente utilizou aqui para fazer o circuito, tá? Montagem. Aqui eu tenho um diagrama esquemático de ligação do meu relé de nível, onde eu tenho os eletrodos, são os níveis, para que ele ligue e desligue o meu sistema, tá? Onde eu tenho ES, que é o eletrodo superior, R, o eletrodo referência, e aí o eletrodo inferior, tá? Conforme aqui o diagrama. Aqui eu tenho o meu relé de falta de fase já instalado aqui no diagrama, tá? No meu circuito, onde ele tem as três fases, tá? Um relé de falta de fase, ele tem as três fases, L1, L2 e L3, que são a alimentação das três fases, tá? Aqui no meu circuito,
o que é que eu tenho? Tenho aqui quando a chave está na posição manual, tá? Ou seja, fechado o terminal 3 e 5 dela, eu consigo ligar e desligar o meu sistema por esse caminho aqui, ó, pela botoeira BL. Eu ligo por BL, quando eu pressiono BL, vou fechar aqui esse caminho para passagem da corrente, alimenta a bobina de C e acontece aquela mágica, né? Todos os contatos de C irão comutar, mudar de estado, tá? Para desligar, eu pressiono o botão BD e ao pressionar BD vou interromper a passagem da corrente elétrica aqui, ó. Interrompo a passagem da corrente elétrica, tiro a alimentação da bobina e os contatos vão voltar para o seu estado normal, tá? Que o que for normalmente aberto vai ficar aberto e o que for normalmente fechado vai ficar fechado, tá? Aí quando eu coloco, tá, na posição automática, eu tenho um circuito complementar, alguns contatos aqui, tenho bobinas aqui, tá? Que eu, como no simulador não existe nem programador horário nem relé de nível, mas esses dispositivos vão funcionar em função do tempo, ora vão estar ligados, ora desligados em função do tempo, tá? Tempo o quê? De enchimento de um reservatório e esvaziamento dele, no caso do relé de nível, e tempo da programação que a gente vai fazer com o PDS, tá? Eu coloquei aqui, optei por colocar relés de tempo intermitentes, tá? Aqui eu alterei a numeração para ficar de acordo com a numeração do meu dispositivo real, tá? PDS é a alimentação 1 e 2, 1 é o fase e o 2 é o neutro, tá? Um detalhe que o PDS ele deve ficar sempre alimentado, independente se ele vai estar na chave seletora manual ou automático, tá? Ele tem que estar sempre alimentado. Por que isso? Porque ele tem que manter sempre a sua bateria carregada para não zerar, não apagar a sua programação, a programação que foi feita. Lembrando que se ele passar o fabricante do nosso PDS garante que 30 dias ele segura com a bateria carregada, tá? Ele segura a programação. Um detalhe que quando tira a alimentação dele, falta energia, por exemplo, tá? A bateria dele não serve para alimentar o circuito de força dele, de fechamento e abertura dos seus contatos, tá? A bateria só vai servir para alimentar o relógio dele, o relógio digital que ele tem, e não perder a programação dele, vai servir para memória dele, somente isso, ok? Aqui eu tenho o meu relé de nível, diferente do meu programador horário. O relé de nível nesse caso aqui só está com a proteção de nível quando ele está no modo automático, tá? E dessa forma é interessante que a gente só mantenha a sua bobina alimentada, tá? Quando ele tiver com a chave seletora na função automática, ou seja, eu tenho que colocar a alimentação da bobina dele depois, né, ou seja, nesse lado aqui da minha chave automática, ou seja, no terminal 1 aqui, ó, pegando do terminal 1 da minha chave, tá? Esse terminal 1 vai estar ligado aqui alimentando a minha bobina. Quando eu colocar na posição automática, a primeira coisa que faz é alimentar a bobina do meu relé de nível. Quando eu alimentar a bobina do meu relé de nível, ele vai identificar se está com nível para ligar ou não, tá? Se não tiver com nível para ligar, a água vai chegar, vai demorar um certo tempo para que ele ligue e depois assim faça todo aquele processo de ligar e desligar que nós já conhecemos, tá? Aqui no circuito, o que é que eu tenho que fazer aqui no meu circuito de comando para que ele funcione, tá? Como eu estou colocando os dispositivos de proteção para controle, tá? Para ligar e desligar o meu sistema, eu tenho que colocar os contatos em série, tá? Ou seja, relé de nível, contato do relé de nível em série com o contato do PDS. Por quê? Se esse tiver fechado, tá? Ou seja, tiver com água, mas não estiver no horário ajustado, ele não liga, ele não libera a alimentação do meu sistema. Se ele estiver no horário e não tiver água suficiente, ele também não vai ligar, ou seja, são essas duas condições, tem que ter água no meu reservatório e tem que estar no horário programado. Se uma dessas duas condições não ocorrer, ele não vai permitir o acionamento do meu motor quando estiver no sistema automático, tá? E aqui eu coloco um contato da minha chave, tá? Que para esse circuito aqui eu não precisaria desse contato. Esse contato aqui é opcional. Eu poderia pegar aqui na saída do PDS o NA dele, já jogar aqui no A1 do contator, tá? Porém, em algumas chaves, em alguns circuitos automáticos,
quando eu vou colocar, se eu fizer dessa forma que eu estou falando agora, ele não vai funcionar de forma adequada. Portanto, eu prefiro passar para vocês um diagrama mais completo, que tem o contato da minha chave aqui. Quando eu mudo ela aqui para a posição automática, ele vai fechar aqui o terminal 1 e 3 e também o terminal 2 e 4. Ou seja, quando eu fecho esse terminal 2 e 4, note que ele está em paralelo com a botoeira de BL. É como se eu tivesse pressionando aqui essa botoeira de BL para ligar o meu sistema. Ela vai ficar pressionada com esse contato fechado até que eu movimente a minha chave para a posição manual, tá? Isso aí vai garantir o funcionamento, tá? Esse diagrama aqui, esse circuito aqui, esse acréscimo no circuito de comando, vai garantir o funcionamento da minha chave, não somente essa, do modo automático, em qualquer uma chave magnética, tá? E se eu tirasse esse contato aqui de, vamos chamar, contato de retenção da minha chave, eu poderia encontrar chaves magnéticas que apenas com a ligação dos contatos em série, no caso aí do relé de nível e do PDS, não iria funcionar de forma adequada. Desta forma que eu estou colocando nesse diagrama, vai funcionar em qualquer chave magnética que vocês encontrem. Essa parte é esse lado automático, ok? Agora nós vamos para a parte de simulação. Vou abrir aqui o meu programa, o simulador, e vou demonstrar para vocês como é que vai ficar o funcionamento dessa chave. Aqui no simulador nós temos o seguinte, temos o mesmo diagrama, tá? As mesmas figuras que eu coloquei lá, tá aqui no meu simulador, certo? O que é que eu faço? Quando eu iniciar aqui a simulação, notem uma coisa, o meu relé de falta de fase, eu já vai identificar que ele está com 3 fases, tá? E ele vai fechar aqui o seu contato, tá? Se porventura faltasse alguma fase dessa, ele não iria fechar aqui, ou seja, ele iria atuar como proteção, evitando que o meu sistema funcionasse com falta de fase, tá? Ao mesmo tempo que eu começo aqui a simulação, notem que o meu relé, o meu programador horário, ele já está com a bobina alimentada, ou seja, se ele tiver no horário dele, ele já contou aqui, já começou sua programação, fechou também aqui o seu contato aqui, ó, do PDS, está em um momento que ele pode ligar o meu sistema. Se tiver água aqui, como não tem água, ele não está na posição automática, ele não vai ligar o meu sistema, tá? Ele está aqui, ó, selecionado, ó, fechado o caminho 3 e 5, está selecionada a posição manual. Nesta condição, o meu motor só vai funcionar quando eu tiver aqui, ó, pressionar o BL. Quando eu pressiono o BL, alimento aqui o C. Quando eu alimento o C, a bobina de C, o contato de selo aqui de C vai fechar e o contato aqui principal, os contatos principais vão fechar, alimentando o motor começa a girar. Para desligar o meu sistema, basta eu pressionar aqui, ó, o BD, desliga o meu sistema. Ou pressionar o BD ou se tiver alguma atuação de proteção, falta de fase, algum curto-circuito que queime o fusível ou alguma proteção térmica que no caso faça com que o relé térmico atue, alguma sobrecarga que faça com que o relé térmico atue. Quando eu coloco na posição automático, tá? Olha só o que aconteceu aqui, tá? O meu relé de nível, eu alimentei o relé de nível, ele já estava com água, tá? Ele fechou seu contato aqui e a chave aqui também fechou. Só que o meu PDS não fechou, porque está fora do horário de funcionamento dele, tá? Agora vai fechar o PDS e o relé de nível secou, como se tivesse secado, sem água, tá? Ou seja, eu estou no horário de funcionamento, eu posso ligar o meu sistema automático, ele pode ligar, mas ele só vai ligar quando tiver água. Quando o relé de nível identificar a presença de água, aí ele vai fechar esse contato aqui, energizando aqui minha bobina, e o motor vai ligar. Com isso vai começar a consumir água. Nesse intervalo aí ele vai consumir, vai chegar ao nível mínimo, ele desliga aqui, permanecendo aqui o PDS fechado, porque está no horário de funcionamento dele, que foi programado. Aqui, ó, vai desligar aqui, ó, o relé de nível, vai abrir o contato do relé de nível e vai desligar o meu motor. Vai passar o tempo, o que é que vai acontecer? Ele vai ligar novamente o relé de nível, só que aí o programador horário vai desligar, porque vai chegar no tempo dele que ele vai abrir, ficou fora da programação. Mesmo com o relé de nível ligado, o PDS abriu e desligou meu sistema, tá? Por que isso? Porque eu tô com água,
mas eu estou fora do horário de funcionamento que foi definido. Essa é a função ou funcionamento automático. Se eu colocar para manual, independente de nível e horário, eu como operador vou analisar a situação e ligar e desligar o meu sistema sem problema algum. Se eu colocar aqui fechar novamente, tá? Aqui eu notem que ele fechou o contato do relé de nível porque está com água. Daqui a pouco ele vai fechar aqui o contato do PDS, que vai chegar no horário programado, só que o relé de nível vai abrir esse contato aqui, não vai funcionar, tá? Ok, vai abrir o contato, ficar com os dois contatos abertos aqui. Mesmo eu fechando esse aqui com o tempo, entrando no horário de programação, ele não vai funcionar o sistema. Ou seja, só vai funcionar se tiver água e tiver no horário programado. Ó, fechou aqui o contato do PDS, mas o relé de nível permanece aberto. Ele vai fechar agora que vai chegar em um determinado nível, lá que foi ajustado, ele fechou aqui, tá com água, liga o meu sistema de bombeamento, tá? Tá nesse horário aqui, ele vai ficar ligando e desligando quantas vezes for necessário, ou seja, quando tiver água e faltar água dentro do horário de programação. Isso aqui é o funcionamento básico dessa chave e nós vamos montar isso aqui na prática. Eu vou montar para vocês, tá? Fazendo o vídeo explicando lá, fazendo algumas programações de horário, tá? De funcionamento, e nesse horário de funcionamento eu vou pegar os eletrodos, colocar na água, ele vai ligar, vou tirar da água, ele vai desligar, colocar, e vou ficar fazendo algumas simulações. Quando sair do horário de funcionamento, mesmo tendo água, ele não vai funcionar, porque ele tem água, mas está fora do horário programado para que funcione. Beleza? Isso aí vai ser no modo automático. No modo manual a gente vai ligar independente de qualquer coisa. Se tiver água ou não, a gente consegue ligar o meu sistema. Ok? Também eu vou simular uma falta de fase para vocês. Tá aqui no caso aqui, se eu tocar aqui vai queimar fusível, falta fase, desliga todo o meu sistema. Beleza?